Bom, turma, nós vamos nessa aula observar vasos sanguíneos, tá? E vamos começar com esse vaso aqui, olha. Então, vocês lembram que a parede dos vasos sanguíneos é formada por 3 camadas de tecidos: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia, certo? A túnica íntima ela é sempre fininha e aqui nesse vaso ela a gente consegue observar nesse aumento como essa ondulação fininha e mais escura aqui na beira da artéria, no limite da parede da artéria com a sua luz. A túnica média, essa camada rosa mais clarinha que vocês estão vendo aqui, e a túnica adventícia, a camada mais externa, certo? Vamos relembrar a composição dessas túnicas. A túnica íntima, ela é formada pelo endotélio, que é o epitélio simples, pavimentoso, por um tecido conjuntivo, né, que suporta esse endotélio, e nesse tecido conjuntivo a gente vai encontrar um aglomerado de fibra elástica chamado lâmina elástica interna. Então, observem aqui na pontinha do apontador aqui, olha, vocês conseguem perceber 2 núcleozinhos achatados, né? Que são os núcleos das células endoteliais, certo? E atrás, logo atrás, eu vou até desfocar aqui, vamos ver se vai dar para... percebam que tem uma estrutura meio brilhante, estão vendo? Quando eu desfoco, vou fazer rápido, vai parecer que está piscando para vocês. Essa é a lâmina elástica interna. Então a túnica íntima é só essa beiradinha mais escura que vocês estão vendo aqui. A túnica média é formada por camadas intercaladas de fibra muscular lisa e tecido conjuntivo, né? E a túnica adventícia, formada por tecido conjuntivo denso, desordenado, como vocês bem estão vendo aqui, ok? Reparem que aqui nessa artéria, a espessura da túnica adventícia, olha, é aproximadamente igual à da túnica média, o que é um indicativo de que essa artéria seja uma artéria de calibre médio. Para a gente ter certeza disso, para a gente confirmar essa impressão, olha o que a gente vai fazer. A gente vai observar o padrão de distribuição de fibra elástica. Então, quando a fibra elástica ela é mais fininha do que a fibra colágena, do que a fibra muscular, e quando a gente desfoca o material, a gente percebe uma ondulação brilhante. Vê se vocês conseguem perceber aqui, uma ondulação quase branquinha aqui, assim, Então, existe fibra elástica aqui na túnica média? Existe. Mas vocês vão perceber que tem muito mais fibra elástica na adventícia. Olha lá, quando eu faço assim, esse pisca-pisca, vê se dá para perceber que pisca mais na túnica adventícia do que na média, né? Então, isso é característico das artérias de calibre médio. As túnicas adventícia e média de espessura mais ou menos proporcionais, mais ou menos iguais, e uma quantidade maior de fibra elástica na túnica adventícia. Então, agora eu estou colocando aqui no aumento de 400 vezes, e vocês estão vendo bem isso que eu falei, estou desfocando e estou deixando em destaque a fibra elástica. Tudo isso laranjado que vocês estão vendo aí no material é fibra elástica. Essa primeira aqui, é a lâmina elástica interna. Tudo que está em rosinha em seguida são fibras musculares, e esses filamentos alaranjados brilhantes aí são as fibras elásticas do tecido conjuntivo da túnica média. E olha quando chega na adventícia, olha a quantidade de fibra laranja brilhante, quer ver? Vou fazer aquele pisca-pisca para vocês verem. Ai, esbarrei sem querer. Aqui,
Então, olha lá. Ó, aqui tá no foco, tá? Tem nada brilhando, né? Agora eu vou desfocar, ó. Viram, ó? Onde tem mais fibra elástica? Dá para perceber que é na túnica adventícia? Então, isso é característico de artéria de calibre médio, certo? Vocês viram a lâmina elástica interna aqui, ó? Vou passar aqui de novo. Vou desfocar. Olha lá. A lâmina elástica interna. Então, a partir da lâmina elástica interna, já começa a túnica média. Ou seja, a túnica íntima é só essa beiradinha aqui. Vou focalizar de novo. Ó, vocês estão observando núcleo de célula epitelial, achatadinho, apoiado aí nesse tecido conjuntivo, onde a lâmina elástica se encontra. Vou passar para o menor aumento novamente, para a gente dar uma passeada nesse material aí. Então, vocês estão vendo aqui uma artéria, né? Uma artéria. Agora vamos ver o que tem em volta aqui. Então, tecido conjuntivo. Olha o que a gente encontrou. Um conjunto de bolotinhas rosa. Cada bolotinha dessas é um feixe nervoso. Então, a gente encontrou um nervo. Olha que interessante. Vocês devem se lembrar que cada feixe nervoso é revestido por um tecido conjuntivo denso que a gente chama de perineuro, né? Então, olha, vocês observarem aqui, ó, esse é o perineuro e aqui eu tenho um feixe nervoso. Aqui do lado eu tenho outro, menorzinho, perineuro também. Aqui eu tenho outro, né? E se vocês se lembram, a fibra nervosa, quando ela é cortada no sentido transversal, e aqui as fibras foram mudando de direção, aqui elas estavam cortadas no sentido longitudinal e aqui no sentido transversal. Quando a gente corta a fibra nervosa no sentido transversal, no centro dela a gente observa o axônio. Vamos ver se a gente focaliza aqui para vocês verem. Então, esse pinguinho mais escuro que vocês estão vendo aqui, ó, de novo não estava aparecendo, né? Esse pinguinho aqui, deixa eu segurar aqui, ó. O plantador não está chegando lá. Aqui, ó. Então, esse pinguinho é o axônio cortado transversalmente. O espaço branco é a imagem negativa da bainha de mielina. E o cor-de-rosa, esse anelzinho cor-de-rosa em volta de cada uma das fibras, é o citoplasma da célula de Schwann, ou Schwann, né? A gente está vendo um nervo, aí nesse caso é formado por 3 feixes nervosos. E se a gente procurar, é capaz da gente achar também uma veia nesse material. Vamos ver se tem. Ó, e tem. Né? Então aqui, ó, lembra que artéria, veia e nervo, eles percorrem o corpo juntinhos, né? Paralelos um em relação ao outro. Então, se a gente fizer um corte transversal, a gente vai conseguir pegar os 3 elementos, provavelmente, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, a veia, que corresponde àquela artéria que a gente acabou de estudar, ó, vizinha dela, né? E a veia, vocês se lembram, tem menor quantidade de fibra elástica. Depois eu vou fazer aquele negócio da piscadinha para a gente ver a quantidade de fibra elástica aí. Ela também é revestida pelo endotélio, não é isso? Vocês se lembram bem disso, né? Pelo endotélio. E também tem uma túnica média, mas a túnica média é menos desenvolvida do que na artéria, e a túnica adventícia. Já vou colocar lá no aumento de 400 vezes para a gente fazer aquele teste da piscadinha. Opa, aqui não está dando para focalizar.
Então vocês vejam que as túnicas elas são mal definidas, não é tão bem definido o limite entre túnica média e túnica adventícia, né? Tá aí mais ou menos no meio das duas. E olha, quando eu desfoco, não é que não tem fibra elástica, tem, mas tem bem menos do que na artéria, certo? Outra característica que a gente consegue perceber aqui no menor aumento é que a luz da veia é uma luz irregular. A parede se projeta na luz. Olha, vamos seguir, ó. Estão vendo, ó? A luz é bem irregular, né? Enquanto que na artéria, vou voltar lá para vocês verem, ó. Na artéria a luz é regular. Uma característica, né, que quando o corte passa por ela é nítido, é a presença das válvulas